Então, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma vez, mais o segundo encontro do nosso projeto, que só no segundo encontro, inclusive, curiosamente, que eu resolvi dar um nome, eu estou chamando de Joyce Cronológico. E caso vocês queiram, quando forem falar a respeito, quiser colocar uma hashtagzinha, só para dar um título mesmo. E hoje é nosso segundo encontro. Estou bem empolgado porque esse livro vai render alguns encontros. A gente havia combinado na nossa última reunião de ler o Dublinenses, que está aqui comigo, ó. Um conto por vez. Então esse primeiro encontro vai ser para conversar sobre o conto. Boa noite, Lorisa. As Irmãs. Beleza? Então, como eu vinha comentando antes de começar aqui, antes que o pessoal estava chegando, a gente estava se chegando aqui, vocês já tiveram algum contato, né? Mas eu acredito que Lucas começou a ler agora, Meire também já teve um contato ou outro, né? Então, a gente ter fazer uma leitura do Dublinenses na íntegra, assim como boa parte da obra do Joyce, vai fazer com que a gente tenha uma noção de progressão muito grande, muito intensa. E uma das características principais da obra dele é essa. É a noção de progressão ao longo do tempo. Então, isso acontece no música de câmara, numa escala bem menor, mas acontece. Vocês percebem que os poemas eles vão dando uma espécie de evoluída, eles vão tomando ganhando um corpo, assim, uma coisa mais meio que amadurecendo também. Aqui no Dublinenses isso também acontece. Vocês vão perceber, Lucas, eu acredito que deve ter sacado isso, que os contos eles vão assim, tematicamente eles vão avançando. Então você tem no início contos que falam ali sobre a infância, depois contos que falam sobre uma idade maiorzinha, adolescência, adulta, até que no final você está lidando com... Tem um conto que é Um Caso Doloroso, deixa eu ver como foi que ele traduziu. Um Caso Doloroso, que é um dos contos mais bonitos que tem aqui, que é sobre a idade mais avançada, assim, né? Então a gente tem essa noção de progressão. O Dublinenses ele é a segunda obra publicada do Joyce. Ela tem aí uma distância considerável entre o Chamber Music, que foi o que a gente leu por último. Ó. Aqui ele vai dizer as datas, deixa-me ver. O Música de Câmara ele é de 1907 e o Dublinenses é de 1914. Então tem aí 7 anos de diferença, certo? Porém, os contos do Dublinense, assim como os poemas, foram escritos vamos dizer assim, numa juventude, mais ou menos ali por volta dos 20 e poucos anos. Primeira metade da década de 20 da pessoa, vamos dizer assim. Então ele era consideravelmente jovem quando ele escreveu. O Caetano Galindo, que é o tradutor, que também traduziu os poemas que a gente leu e traduziu os contos, então a gente está seguindo essa... Eu sugeri essa edição aqui, mas ela não é a única. Então a sugestão dessa foi baseada no critério da tradução mesmo, porque é o mesmo tradutor. Isso é interessante porque a gente já leva já segue uma lógica, né? Então, os contos eles foram escritos mais ou menos nessa época aí, no início dos 20 anos, o que, segundo o Caetano Galindo, já é uma característica a se levar em consideração, porque esses contos, alguns deles propõem exercícios de narrativa muito diferentes da do cara, tá entendendo? Então, tipo assim, tem contos aqui que é narrado por uma menina, por exemplo. Então, tipo assim, se colocar na posição de uma moça jovem é um exercício narrativo muito interessante. Tem também ele com 20 e poucos anos, vai se colocar no lugar de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas, e esse exercício narrativo é muito interessante. O Caetano Galindo também fala que esse é provavelmente o livro que ele mais gosta do Joyce. É o livro mais, assim, digamos, redondinho, sabe? O mais acabadinho, o mais lapidado, tá entendendo? É o mais aquele que brilha mais, sabe? Porque o Ulisses é o mais famoso, mas em compensação tem aquela questão da dificuldade. Nem todo mundo está disposto a ler um livro de 800 páginas
com um capítulo de 50 páginas com 2, 3 vírgulas, um ou dois pontos. Então tem esse porém no Ulisses. O Finnegan's Wake nem se fala. O Retrato do Artista Quando Jovem, ele é um romance mais assim, carregado, ele é mais pesado do que isso aqui, mas não chega no nível do Ulisses. Esse livro, ele tem camadas e camadas e camadas narrativas, tem uma percepção da natureza humana muito intensa, mas é leve, entendeu? São contos tranquilos de se ler, não tem nada muito assim absurdo, nada de experimentação, nada de loucura narrativa, e sabe? É um livro tranquilo. Isso é maravilhoso, porque é uma leitura. Você vê, eu volto sempre para a tecla do Lucas, porque foi o que aconteceu comigo. Lucas começou a ler, achou legal, leu o outro, achou legal, leu o outro, quando viu, terminou o livro. Então, tipo, é o tipo de coisa que acontece. Ele é tranquilo, é uma leitura de boa de ler. Então, para hoje a gente vai ficar só com o Dublinenses. Quando eu li nessa edição aqui, que é a edição da Best Bolso. Tem uma edição do Ulisses nessa aqui também, que é a tradução do Ruais. Ela é consideravelmente menor, ó, você tem uma ideia. Então, mas eu vou seguir essa daqui, o que não impede que vocês tenham lido em outra edição, certo? Só a título de curiosidade, o pessoal que vocês leram nessa edição também? Todo mundo? Olha, a Meire leu nesse outro aqui. Que é a mesminha, né? Legal. Pronto. Sim, é duplo, A minha é só o Dublinenses. Mas essa daí tem o retrato também, né? Tá massa. Massa mesmo. O retrato tem bem umas 4 traduções. Então, tem no mercado editorial tem umas 4 aí. O Dublinenses eu não sei, eu só sei dessas 2. Não sei se tem mais. Então, vamos lá. Olha, o de Silvia já é outro, eu acho. De Silvia é José Vieira, alguma coisa? O meu é uma edição da Abril, daquela coleção Os Imortais da Literatura Universal, José Geraldo Vieira. Essa foi a que eu li também, primeiro. Depois eu li essa de... Pronto, a que eu li foi essa aqui. Uhum. Beleza. Então, antes da gente começar com a história propriamente dita, o que é que o conto As Irmãs trata, do que é que o enredo trata e o que é que a gente pode conversar sobre ele, eu queria que vocês me contassem quais são as suas impressões assim mais gerais possíveis antes da gente adentrar de fato na narrativa, na história, para a gente ir conversando aos poucos sobre ela. Eu queria que vocês me contassem o que é que vocês acharam. Tipo assim, se gostou, se não gostou, se achou chato, se achou legal, se achou divertido. Boa noite para todo mundo. Boa noite, cara. Assim, eu gostei muito desse conto. Hoje eu reli ele, né, para participar do encontro. E da mesma forma que você falou que os contos ele tem uma progressão, eu senti isso no próprio conto dele, né, nesse primeiro. Porque o Joyce ele vai lançando ali coisas, vai lançando fatos e você tem que se virar para poder encaixar na história, né? E entendendo. Começa ali com eles falando, né, do menino, que o homem lá tá doente, e aí o conto vai progredindo, você vai conhecendo o nome dos personagens e tal. Aí chega naquele ponto que tem o ponto de virada, né? Que o personagem principal ele tem que meio que resolver a vida dele. E agora? O que eu vou fazer agora? E, tipo assim, o conto também eu achei que tinha essa progressão. Achei muito parecido com a leitura da Virginia Woolf. Sim. Mr. Dalloway. Eu achei muito, assim, uma semelhança muito grande. O Quarto de Jacob, né? Essas histórias, assim. Foi uma experiência, assim, fantástica ter lido esses contos do Joyce. Massa mesmo, pode crer. Eu senti... eu estava comentando aí, Caí, a minha dificuldade se confirmou eu não consigo, talvez com esse aqui eu consiga desenvolver mais, mas os textos curtos, contos, crônicas, eu tenho dificuldade de... Desculpa, gente, o dono da casa. Ela é bem-vinda. Ele? Foi mal. Não, porque assim, ele tem ciúme do Google Meet, desde o início da pandemia. Eu tenho uma dificuldade, eu já percebi que eu tenho uma dificuldade de engatar na leitura, acho que porque quebra, e aí talvez com essa percepção
de que vem essa progressão, eu consiga sentir mais essa conexão entre um texto e outro. Sim. Mas já senti de início a dificuldade em relação aos tamanhos dos parágrafos. Tem parágrafo que é quase uma página, né? Então, que já é uma preparação para quando se tornarem sem pontuação, né? Enorme e sem pontuação. Mas, de maneira geral, eu achei a leitura bem fluida, achei tranquila. E acho que começar falando de morte é bem, né? Tipo, né? A percepção da morte, o quanto isso é profundo, né? E aí, Sim. talvez o contexto que a gente esteja vivendo tenha tornado isso mais intenso para mim, assim. Mas eu gostei. Legal, legal. Antes de outra pessoa falar, é interessante que o primeiro conto tem essa temática e o último chama Os Mortos, né? Então, é bem característico isso. Olha, chegou mais alguém aqui. Jean, diga aí, Jean. Tudo bem, cara? E aí, pessoal, mas foi que vocês acharam mais? Eu achei a leitura também bem fluida, chamou atenção, porque eu estava talvez esperando algo mais rebuscado, né? E é uma leitura muito gostosa, eu também acho. Infelizmente eu não tive muito tempo para ler, li antes aqui do encontro, mas a minha vontade era continuar lendo. Também eu tive essa vontade. Legal, Isso. massa, pode crer. Essa impressão é bem assim, recorrente. O que aconteceu com o Lucas também aconteceu comigo, e normalmente acontece assim, você, acho que eu vou ler o próximo. Aí vê, não, peraí, acho que eu vou ler o próximo e aí vai. Silvia tá discordando, ó. Comigo não foi assim, porque o que eu acho fantástico de Joyce é o quanto ele conseguiu deixar um conto tão curto e com início, meio e fim muito bem perceptível, mas ele tem a coisa das camadas que você falou, são tantas entrelinhas e tantas possíveis interpretações que você pode fazer dessas relações, desses vínculos, desses momentos, que quando eu terminei de ler o conto, eu fiz, não, peraí, eu vou ler de novo. E aí eu li de novo. Aí eu, não, peraí, eu vou ler de novo. E cada vez que eu ia lendo, eu ia pegando alguma nuance, olha, a outra também quer participar. Estão conversando, estão trocando ideia. Algum detalhe que tinha passado batido, e aí isso fazia eu pensar, peraí, mas esse padre, esse menino, peraí, esse menino é um menino ou é um adolescente? Peraí, o menino é órfão, está sendo criado por outras pessoas, as pessoas mal dão a relação com o padre? Peraí, o padre é um pedófilo? Tá ligado? Então, cada vez eu não consegui avançar para os próximos, porque eu fiquei muito tempo ruminando as irmãs. Pode crer. Muito. E aí passei, não sei quantas vezes eu reli, mas hoje à tarde reli de novo. O negócio é esse, o cara consegue fazer uma coisa muito cativante, que você recebe, é fluido, justamente, você, entendi, início, meio e fim. Mas não é aquela coisa, não é um texto obscuro. Olha a outra. Mas é isso, gente. Eu não consegui avançar porque eu queria ficar esmiuçando mais das irmãs. Massa. Mas isso é ótimo também. É uma forma de proceder muito massa também. Mais alguém? Bom, eu também já tinha lido o livro que nem o Lucas e o Jorge. Antes de conhecer o projeto, eu já tinha lido os contos. E realmente, que nem a Silva falou, eu já li os outros contos, e a Silva dizendo que sempre queria reler, porque tinha vários pontos de interpretação. E a maioria dos outros contos também são assim. Uhum. Você termina, e quando você vai ler, você quer reler, porque você deixou algo passar batido. E sempre fica essa impressão de que podia ter visto mais alguma coisinha, né? Mas realmente é fluido, mas se você for reler, você vai sempre estar achando. Isso. Realmente. O que ele deixa para que os leitores tirem suas conclusões. Ele observa tudo e cada um de nós que vai julgar as pessoas, os personagens. Exato. É assim. Isso é uma característica que explica a questão das camadas lá, que eu vinha falando.
Que tipo, de você ter noção de que você consegue ler isso de uma forma, e essa forma, quando você relê, vai ser ampliada, e por mais que exista uma forma, ou seja, como Silvia falou, você sabe o que está acontecendo, não tem nada obscuro, não tem nada, tá tudo ali, mas mesmo assim você ainda consegue ter uma percepção assim, mais, tipo, meio esquisita, meio... é isso mesmo? Não sei se vocês lembram, mas a gente fez comentários parecidos sobre o livro anterior, sobre os poemas, né? Mas alguém queria uma desconfiança, exato. Meire. Boa noite, gente. Boa noite. Assim, primeiro desses contos que eu leio foi esse. Já foi perceptível a mudança na linguagem de Joyce, a maneira como ele arruma as palavras, né, assim, daquele livro de contos para esse, porque também a escrita realmente é diferente, né? Poesia e prosa é vinho e água, né? São coisas... A poesia, ela vai muito no pensamento de cada um, né? Já o conto é uma coisa mais universal. Aquela história, ela tá linear ali, e você consegue ler, beleza. Mas, assim, você falou uma coisa agora sobre essas camadas e me lembrou vagamente, assim, ligeiramente as coisas de Machado de Assis, sabe? A pegada, né, como o Luquiel também falou, de você ler e ele joga as coisas ali e cada um detém sua interpretação, né? Sim. Eu fiquei fascinada, tanto que hoje, depois desse encontro, mais tarde, ou talvez amanhã, eu quero ler o conto de novo. Porque, como você falou, Jorge, a gente, quando relê, aí já é uma outra situação. Tem outras coisas que você consegue enxergar com outro olhar, né? Pode crer. Então, eu já estou ansiosa para reler novamente o conto. Bacana demais. Pode crer. Gostei demais. Massa. E uma coisa, assim, que eu penso, né, sobre o enredo, as questões que ele trata, ele já coloca a questão da religiosidade, né, do catolicismo, sim. que é um dos pilares assim do povo irlandês, né? É uma questão de guerra, a religião é uma questão de guerra, é uma questão, sei não, assim, tá dentro da raiz desse povo, dentro do sangue desse povo, né? E ele já começa assim, então começou bem o livro, muito bom. Pode crer. A Irlanda católica chegou mais gente aqui, Naide. Olá, oi Naide, tudo bem? Boa noite. Olá. Sim, então, mais alguém queria comentar, assim, umas impressões gerais? O que foi que vocês acharam? Meio que... Então, o que é que acontece? Naide, a gente está começando agora e a gente só está dando as nossas assim, impressões gerais mesmo, antes de começar a conversar sobre o conto propriamente dito. Deu tudo certo na leitura? Massa. Então... Tudo tranquilo, porque, gente, o meu computador tá meio doido aqui, o bichinho, aí ele tá chegando com atrasos. Então, quando eu demorar a responder, é porque chegou com atraso aqui para mim. Tudo bem. E Jean, deu certo a leitura? Deu tudo certo? Ainda não, mas vai dar. Beleza, tudo bem, cara. Sem problema. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, esse conto... Primeiro que essa questão que a gente vinha comentando, que a gente falou que acontece no livro anterior, dialoga muito bem com a questão da progressão também e com a questão das camadas, que é o seguinte. A minha primeira impressão, antes de adentrar a narrativa propriamente dita, é que assim, eu não me lembro exatamente onde foi que eu fiz esse comentário, mas eu já comentei isso sobre alguma coisa, sobre algum livro, sobre algum filme, sei lá o que foi, que é o seguinte, a minha impressão é que a gente começa o conto e termina o conto como se você for, tipo assim, a história tá acontecendo e você tá ali andando e coincidentemente você, invisível, chegou e começou a prestar atenção naquele pessoal. Tipo assim, aquilo já estava acontecendo, ninguém vai lhe explicar nada,
Você vai olhar o que está acontecendo, porque na vida ninguém não explica nada. Quando você chega na casa de um amigo seu e tem duas pessoas conversando, eles não vão parar para explicar sobre o que eles estão conversando, não. Tipo assim, a coisa ela simplesmente acontece. Você é que é o quem está se inserindo na história. A história ela é independente do leitor. Então, tipo assim, ela vai avançar, você acompanhando ela ou não. A impressão que eu tenho é, você está ali diante de um córrego, certo? E você entra nesse córrego. O que você conseguir pegar, beleza. O que você não conseguir pegar, beleza também, porque a história está avançando. Chegou mais gente aqui, Delton. Diga aí, Delton, beleza? Tudo certo? Então, Tudo certo. Boa noite. Boa noite, cara. Então essa foi a impressão que eu tive, de que, tipo, você entra na história, ela já está acontecendo. Você vê que a primeira linha já é algo desse tipo. É tipo assim, ele já não tinha chance. Ele quem? Tipo, você não sabe o que está acontecendo. Você já chega, a coisa já está acontecendo quando você lê as primeiras linhas. Isso dá uma percepção legal de você ficar sempre com os olhos e as orelhas atentas assim, para pegar o que está acontecendo, para entender. E como o Lucas falou, aos poucos você vai se familiarizando com o que está acontecendo, de quem ele está falando, quem é que está narrando, sobre o que está sendo, sobre o que ele está narrando e tudo mais. Então, eu gostei muito. Eu gostei principalmente dessa questão das camadas. Eu gostei principalmente do que Silvia falou também, que essa múltipla possibilidade interpretativa, de você tipo, pode ser isso, mas também pode ser aquilo, mas também pode ser aquilo. Então, o conto, ele vai narrar a história. Eu acredito que ele tem mais ou menos uma divisão ali de 2 momentos, em que ele vai contar sobre a relação de um menino, de um jovem, de um rapaz ali, da relação desse menino com um padre que é meio que uma figura de, vamos dizer assim, uma figura de educação, é um cara que tem uma relação muito próxima com o menino, uma relação de amizade, inclusive, mas ele também tem uma relação meio que professor-aluno. Então ele ensina muita coisa para o menino. Ele tem essa questão pedagógica, ele ensina idioma, ele ensina sobre várias outras coisas, ele tem essa questão de instrução para o menino. Essa relação do menino com o padre, ela é totalmente problematizada pelos outros personagens. Existe ali na história uma opinião, vamos dizer assim, uma opinião maior, assim, uma opinião meio pública sobre esse padre, que é também problemática, porque a gente não sabe por quê, mas existe essa opinião. Existem algumas vozes ali que estão sussurrando que a gente tem que ficar com o pé atrás com esse padre, de acordo, tipo assim, na perspectiva dessas vozes, a perspectiva dessa opinião, é como se a relação entre o menino e o padre fosse algo assim estranho, algo problemático, algo que você tem que meio que ficar atento, meio que como se tivesse alguma espécie de ameaça ali, como se tivesse alguma coisa estranha. O conto ele é narrado em primeira pessoa, então é necessário levar em conta que quem está narrando é o menino, a percepção é a do menino, ele que está vendo tudo, a gente as coisas só chegam na gente através do menino. E a gente já vê de cara que ele tem uma relação muito próxima, muito íntima com esse padre. Muito assim, muito... Sim, a gente só vai saber que o cara é um padre lá na 3ª página, mais ou menos. Lá... Deixa eu ver aqui. Na 3ª página. Inclusive, tem até uma parte que fala que ele era meio excomungado, né? Entre aspas. Exato. Ele era assim... O padre, pelo que eu entendi, e vocês me digam se vocês entenderam também, ele era meio que uma figura assim... controversa. Era tipo assim, aquela pessoa que você olha e diz, esse cara é padre mesmo? Tipo, mas ele é padre? Tipo, mas ele deve ter feito alguma coisa que chegou na opinião pública, que a opinião pública não associa com a pessoa de um padre. Então, tipo assim, talvez ele fez alguma coisa que desviasse da doutrina, talvez ele fizesse alguma coisa que a opinião pública reprovava, talvez ele fizesse alguma coisa que, tipo assim, não pegou bem dentro da sociedade, sabe?
E aí, a gente já de cara tem essa temática da morte, como Outra coisa, Jorge, Sim. é que lá nos pontos, né, ele fala que a palavra paralisia também poderia ser remetida à fase final de sífilis. Sim. Né? Então, que é uma doença que já bota você, né? Sim. E aí? Essa nota, cara, é muito importante. Se não tivesse essa nota, eu teria voado muito, eu acho. Porque eu não ia pegar isso, não. Não ia pegar essa sacada da possibilidade do padre ter sífilis, né? Então, tipo, ele diz aqui: toda noite, quando ficava fitando a janela, eu me dizia baixinho a palavra paralisia. Ela sempre me soou estranha, como a palavra gnomon no Euclides e a palavra simonia no catecismo. Mas agora me soava como o nome de algum ser malévolo e pecaminoso. Ela me enchia de medo e mesmo assim queria me aproximar mais e contemplar seus efeitos fatais. O menino, eu estou chamando de menino porque a minha interpretação é um menino, não é? Vocês concordam que é um menino? Eu concordo que é um pré-adolescente. Sim. Porque eu acho que se fosse legitimamente uma criança, certas perspicácias de, por exemplo, se incomodar de demonstrar a dor pela morte do padre em frente ao velho Cotter, né? Ele tenta ali dar uma segurada, ele não quer demonstrar, ele não quer dar o cabimento do pessoal estar falando, né? Aí, porque o pessoal está comentando na frente dele, o menino está lá jantando, isso já na segunda página, e aí o menino, né, tenta dar essa segurada. Se fosse uma criança, ele não ia ter esse nível de perspicácia, não. Eu interpreto assim, eu achei que já é uma pessoa assim, pré-adolescente, sabe? Até porque não se fala dos pais do menino. Sim. Né? É o tio, então me dá uma sensação de que é uma criança que também, até pela própria conversa na mesa, não é uma relação familiar muito ideal. É um contexto de algum tipo de situação que talvez tenha feito essa criança passar por um amadurecimento mais rápido. Né? Pode crer. Boa. Muito massa. Pode crer. Porque, assim de cara, ele era bem interessante, falando de cabeças e de serpentinas. Falando de cabeça, é a cabeça da cachaça. Já é uma criança que tem noção de que existem tipos de bebidas alcoólicas, esse cara tá ali com um cachimbo, não sei o quê, e ele fala como se tudo isso fosse muito natural, né? Mas logo cansei dele daquelas histórias sobre destilaria. Uma criança não usaria a palavra destilaria, que não acabavam mais, entende? Eu acho que por isso que pela forma com que tratam, parece ser uma pessoa muito novinha, mas pela forma com que ele escreve, dá uma sensação de alguém muito ligado para o mundo. Sim. Né? Aí você fica naquela... Enfim. É como se fosse uma consciência muito forte para ser uma criança, né? Justamente. As escolhas lexicais, quando ele vai começar a falar do padre, o que ele fala que o padre ensinava a ele, como ele atribui valor a essas coisas, me dá a sensação de que é alguém, assim, que já tem alguma pequena vivência de mundo, né? Não é assim de qualquer forma. Há uma possibilidade dessa criança já, sei lá, de ser adulta, estar narrando algo que aconteceu quando era criança, ou não? Ou realmente ela... Eu não pensei dessa possibilidade, mas eu acho que ele tá, tipo assim... Eu acho que tá ocorrendo enquanto ele tá contando, sabe? A impressão que eu tive foi essa. Eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade. Porque... Deixa eu ver. Uma coisa que eu acho interessante... E aí eu quero que vocês guardem esse comentário de Silvia, porque a gente vai voltar para ele. Vai demorar, mas a gente vai voltar para ele lá no retrato. Porque quando a gente chegar lá no retrato do artista quando jovem, vocês vão ver que tem uma cena de jantar, de família conversando,
de gente querendo dizer uma coisa sem querer dizer essa coisa, tipo assim, de gente tentando comunicar nas entrelinhas, sabe? Vai ter uma situação muito parecida e lá a gente tem pleníssima consciência de que é um menino, uma criança. Lá isso tá claro, lá isso tá muito evidente. Então talvez lá Steven seja mais jovem do que esse menino, que ele não tem nome, né? Não vi o nome dele. Eu vi em algum canto, e aí eu vou ficar devendo para vocês aonde foi a referência e tudo, porque eu realmente não lembro. Mas eu vi em algum canto que o Harold Bloom, que é um cara que tem uma admiração tinha, né? Admiração gigantesca pelo Joyce, ele fala que esses primeiros contos do Dublinenses, principalmente os que são narrados ou vividos por crianças, eles têm a voz do Steven. Eles têm a voz ali a mesma personalidade, vamos dizer assim, a mesma percepção de Steven. E isso, para mim, não sei se é porque eu já li com essa leitura meio influenciada, isso já fica claro, essa personalidade mais próxima do Steven, nessa questão da atração e repulsa. Tá entendendo? Porque aqui, ó, quando ele fala, na primeira página, agora me soava como o nome de algum ser malévolo, o paralisia, né? Me soava como o nome de algum ser malévolo e pecaminoso. Pecaminoso é muito importante, a noção de pecado aqui. Ela me enchia de medo e mesmo assim eu queria me aproximar para contemplar os seus efeitos fatais. Então, tipo, ele tem noção de que o que aconteceu com o padre é da ordem do pecado, ele sabe disso, porém, isso não faz com que o que aconteceu com o padre deixe de chamar atenção a ele. Tipo assim, ele sabe que o que aconteceu com o padre, que a gente não sabe, mas ele sabe que tem algo ali associado ao pecado. Porém, isso não impede de se atrair por isso, de ficar curioso, de tipo assim, de ficar interessado, inclusive, porque ele fala, ó, eu queria me aproximar mais e contemplar os seus efeitos fatais. Isso já é uma dica da personalidade desse menino que é ambígua, no sentido de, tipo assim, ele está próximo do padre, ou seja, ele está próximo da religião, mas ele tem, justamente por isso, ele tem essa proximidade e interesse com o antirreligioso, ou seja, com o pecado. Então, tipo, isso acontece muito em Steven. Isso é Steven, lá do Retrato do Artista. É tipo assim, é você ter uma proximidade muito grande com o valor religioso e justamente por isso perceber o pecado como algo que lhe atrai. É o que acontece com esse menino. E é curioso porque essa percepção, a minha impressão pelo menos, e a gente pode conversar sobre isso, a minha impressão é de que ele é desse jeito porque o padre era desse jeito. Vocês concordam? Então, tipo assim, ele tem essa percepção de tipo, eu sei o que é a religião, sei o que é o valor religioso, mas eu tenho interesse pelo que é o valor do pecado, tenho vontade de olhar mais perto, e eu tenho a impressão que o padre era exatamente isso. Era exatamente essa pessoa. Por isso que teve essa identificação entre eles. Por isso que, tipo assim, o menino se sentiu muito no padre. E principalmente o padre do menino. Pra mim, a minha interpretação foi essa. Tipo assim, o padre provavelmente se via naquele menino. Ele meio que, tipo assim, já teve em algum momento da vida, que ele tinha 65 anos, né? Em algum momento da vida, ele já teve essa ambiguidade de não saber se ia para o caminho do religioso ou se ia para o caminho do pecado. Ele já teve essa problematização. O padre, no caso, escolheu o caminho do ofício, né? Escolheu o caminho da religião. E tem também as questões, né, que ele fala no comecinho da 14, né, que existia algum desvio, aí depois ele fala alguma coisa esquisita, e lá embaixo ele fala daquele tipo de homem. Mas eu quero me prender aqui com vocês nessa parte da esquisita. Eu não sei como que tá no original, mas geralmente quando se refere a esquisito no inglês, eles usam como queer. Que eu paguei uma disciplina de
uma disciplina de inglês que era sobre literatura contemporânea, né? Então, Orson me explicou que às vezes eles usavam o esquisito como queer, no sentido de esquisito para homossexualismo, essas coisas assim. Então, eu não sei como que está essa tradução. Porque outra coisa que me chamou... exatamente, eu pensei nisso. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi que quando eles querem se referir a menina, eles chamam de guri. Então, eu disse, eu vou ver quem é esse tradutor, porque para usar a expressão guri, existem muitas outras expressões na nossa língua que poderia também indicar menino, que não fosse só guri, né? Porque a gente sabe que guri é mais do sul do país. É muito regional. É muito regional, foi isso que eu me dei conta, né? Eu disse, é muito regional esse guri, e essa expressão esquisita, e tem outras coisas também, como prós, que ele colocou aqui nas traduções, e eu fui vendo essas questões assim. Então, eu não sei eu teria que realmente ver no original como que tá isso, para a gente ter uma certeza dessa... Aí eu acho que mataria de vez essa dúvida que ficou pairando, né? Pode crer, viu? Questão. Cara, Mas eu acho que essa palavra guri, que também me chamou a atenção, porque... E que denota uma criança, ela foi colocada ali por querer. Ela tem alguma interpretação com relação a ela, porque ela não tem nexo de estar colocada ali, guri, tem sinônimos, né? Outros que se usa mais na nossa linguagem. Isso. E até a fala de Silvio faz sentido, porque o guri, ele é aplicado para criança que é maior. Eu até coloquei a tema aqui, minha prima está aqui do lado, eu mostrei, eu também coloquei, o narrador pode ser adolescente. Porque quando é criança, no sul do Brasil, eles usam piá. E quando já é maior, eles usam guri. Cara, pode crer, que massa. Gaúcha. Então, existem muitas questões assim que a gente vai vendo, né, e vai retomando e vendo que o texto é muito rico com relação a isso. Daniela, você falou? Não é assim, eu sou gaúcha. A gente fala guri e piá é quando é mais pequenininho e guri é quando é pequeno. Ainda bem que eu não falei. E não é conotação, assim, quando é um pouco maior. Interessante, a gente até fala um pré-adolescente, até dá para chamar de guri. Mas quando é maior, a gente chamar alguém de guri é algo até meio... Tá diminuindo a pessoa, digamos. Sim, e isso também conta. Essa ideia de diminuir. Porque você vê que o Cotter, ele tem essa vontade de, tipo assim, de colocar o menino para baixo. No sentido de diminuir mesmo. Cara, isso é muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso de jeito nenhum. O guri passou batido por mim, assim, total. A percepção da palavra do guri passou batido total. Eu não tinha sacado isso. Deixa eu ver. Agora, Jorge, eu queria acrescentar essa questão dessa identificação que você mencionou, do menino com o padre, do padre com o menino. Eu acho que, principalmente quando o menino começa a descrever os aprendizados dele com o padre, aqui na 17, já aqui para o meinho, às vezes ele, o padre, né, se divertia me fazendo perguntas difíceis, perguntando o que a gente devia fazer em certas circunstâncias, ou se esse ou aquele pecado era mortal, ou venial, ou só uma imperfeição. Então, isso que você colocou de que ambos têm uma relação com essa questão religiosa, mas ambos também têm uma... E isso não impede a atração pelo pecado, por entrarem... Você imagina o que é uma pessoa adulta entrar numa discussão com um piá, um guri, um adolescente, o que for, de que esse pecado ele é mortal ou ele é só uma imperfeição? Aí você fica naquela... Essa conversa tem qual propósito? Sim, eu pensei exatamente isso. Aí, sabe? Então, assim, fica naquela de que... É por isso que eu digo, Joyce coloca a gente num espaço de desconfiança muito grande, porque você se sente mal, você se sente perverso. Um menino, em nenhum momento, o menino assume que houve algum tipo de relação inadequada entre ele e o padre. Mas aí você fica naquela, será que ele, enquanto menino, reconheceria isso? Sim, exatamente. Esse é o ponto. E aí é que tá. Mas existe essa proximidade. Essa proximidade pode se dar exclusivamente no âmbito de um mestre e discípulo que estão ali filosofando sobre a vida. Pô, o padre está prestes a morrer, ele quer alguém para conversar. Sim. Vai saber.
Mas eu acho que isso que você colocou, isso é um ponto que a gente tem a certeza de que mesmo sendo um menino, uma pessoa jovem, essa questão de pensar o aspecto religioso, não é nem espiritual, é religioso, e pensar o aspecto do pecado, ambos numa sinergia, como é com um padre idoso que está com sífilis e tal, ambos dividiam isso sim. Eu acho que essa releitura sistemática que Silvia fez é muito importante, porque dá uma riqueza maior nos detalhes que a mim passou despercebido. Mas, em relação ao guri, voltando ao que Daniela e Nádia falaram, eu entendi o guri como ele sendo uma criança, no máximo um pré-adolescente. Só que isso não me chamou tanto a atenção, porque como ele fala da influência, do investimento na trajetória acadêmica que foi feita, né, esse investimento que foi feito nele, isso dá a ele um filtro que outra criança que não tem a mesma experiência e o próprio estímulo dos questionamentos que o padre faz a ele, faz com que ele se perceba em diálogos sobre o que ele pode ou não falar, mesmo sendo, sim, uma criança e um pré-adolescente. Por quê? Porque a criação dele não foi normal. Normal, que eu digo. Ele teve um estímulo que não é o dos outros. Então, isso não me pegou, mas eu acho que deveria ter me pegado em relação à idade. Uhum. E aí, as colocações de vocês trazem isso. Mas aí, eu estou dizendo isso porque acho que é importante compartilhar com vocês que a ideia do processo educacional dele me fez ver que a educação sistemática que ele teve com o estímulo que o padre fazia, dava a ele esse filtro que não era normal para a idade. E aí, esse conhecimento, esse contato com o conhecimento que não só o religioso, naturalmente coloca ele em contato com o que é pecaminoso. Sim. Tipo, estudar Napoleão. O que Napoleão fazia, deixava de fazer, ele vai ter esse contato com o santo e o profano, na medida como ele bem coloca, né? Que ele disse que passou pelo colégio irlandês, o padre, né? E é que ele contava histórias de catacumbas, de Napoleão, e por aí vai. Então, o padre estimulava ele, ao meu ver, não aceitar as coisas religiosas somente como os dogmas estavam sendo colocados, mas de maneira reflexiva. Sim, e exatamente. aí, o filtro a ele. Então, mas eu não E assim, né? E a criança também sai com cada uma. Às vezes a gente não espera, mas a criança ela vem e vai num ponto assim certeiro, sabe? E sobre o que a Silvia falou, eu acho muito interessante também, porque é uma temática que assim já passa pela igreja, né? Assim, é uma temática histórica, né? Que até hoje reverbera assim, ele vai desse jeito, dessa forma lá e toca num assunto sem ser algo muito explícito, né? Deixa no ar, mas ao mesmo tempo a gente consegue. Eu também tentei conseguir captar isso, sabe? Eu achei interessantíssimo. Pessoal, só um parêntese. O Google já está anunciando aqui que vai cortar a gente, certo? Então, aquele mesmo esquema da outra vez. Quando a live fechar, eu mando outro link lá para o WhatsApp e a gente entra novamente. Tudo bem? Tudo bem. Antes de acabar, só para pegar essa colocação de Delton sobre o processo da igreja, eu comecei a rever por indicação de um amigo, o Hilda Furacão. Não sei se vocês lembram disso. E aí eu me deparei com, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, é o padre dando uma aula para os meninos, e o padre está explicando para os meninos que Deus briga, castiga quem peca com as mãos. E, gente, é esse o diálogo. Quem peca com as mãos, que cresce cabelo nos braços, que vai até o chão. Esse é o primeiro diálogo. E isso é tão real em século XIX, século XX, século XXI. É a mesma discussão. E aí, naturalmente, o que acontece? Quando você fala isso, você desperta o interesse, né? Exatamente. Ao invés de você discutir, você está despertando interesse. E aí você vai estar sempre ali naquela linha. Eu achei curioso porque esse trecho que Silvia falou, do tipo assim, ele se divertia me fazendo perguntas difíceis, perguntando o que a gente devia fazer em certas circunstâncias, ou se esse ou aquele pecado era mortal ou venial, ou só uma imperfeição, é como se ele estivesse fazendo uma espécie de teste moral ali com o menino. É tipo assim, olha, até onde será que eu posso ir? Tipo assim, olha, isso aqui, o que é que você acha? Isso aqui é pecado? Aí se o menino dissesse, não, isso é de boa. Aí lá, então eu posso dar um passinho mais para frente.
isso aqui, o que é que você acha? Isso aqui é pecado? Aí ele, eu acho que é. Aí eles iam conversar, iam discutir, e aí ia entrar a parte instrutiva, enviesada ou não, mas ia entrar a parte de interesse em avaliar e meio que treinar, entre aspas, a moral do menino, para que ele seguisse os caminhos que o padre quisesse, por exemplo. Isso é uma forma de interpretar. Não é a única, mas é uma das formas de interpretar é que o padre estava meio que direcionando o menino para algum lugar que ele queria que o menino fosse. Então, tipo, o que é o processo de educação. Mas, se você estiver mal intencionado, também é o mesmo processo. Em algum momento você vai apresentar uma ideia para o menino e, dependendo da forma como ele aceitar essa ideia, você vai prosseguir com atos ou não. Então, tipo, tem esse processo de teste, assim, tá ali meio que... Para ganhar confiança. Para ganhar confiança, exatamente. Para ganhar confiança. O fato de nós estarmos lendo pelo ponto de vista do menino, nesse caso, nesse ponto, é crucial, assim. Porque se você muda o ponto de vista aqui, já era. Muda tudo. Muda tudo. Se a gente estivesse lendo, por exemplo, pela perspectiva do velho Cotter, por exemplo. Na perspectiva do velho Cotter, esse padre é alguém que o menino tem que ficar longe. Ele é alguém perigoso. Ele é alguém, tipo assim, perigosíssimo. Só que, assim, por mais que exista essa possibilidade de o padre estar, de fato, mal intencionado, essa possibilidade ela existe, realmente, a gente já vê claramente que existe a possibilidade dele também não estar. Existe a possibilidade do padre simplesmente estar educando a criança, o menino. Tipo assim, porém, nós sabemos, de fato, que o padre, em algum momento da sua vida, teve o seu desvio ali. Isso não quer dizer que ele tenha intenções especificamente sexuais, por exemplo, com o menino. Só quer dizer que ele se desviou em algum momento. O tema do desvio da religião é muito presente em Joyce. Tipo, muito mesmo. É presente na vida dele, inclusive. O próprio Joyce, tipo assim, pensou na possibilidade de ser padre. É o que a gente vai ver lá no retrato mais à frente. E ele chegou no momento que ele decidiu que não seria. Essa problematização de, tipo assim, de ofício é muito importante na obra dele. Isso está aqui também. É tipo assim, é como se o padre tivesse outra possibilidade de leitura, é como se o padre tivesse vendo se o menino, tipo assim, poderia ser padre ou se ele não é para ele, tá entendendo? Então, tipo assim, essa é outra possibilidade de você ver. Será que esse menino se identifica tanto comigo? Será que ele poderia ser padre também? Não sei. Vamos ver aqui, ver o que é que ele acha disso, ver o que ele acha daquilo, ver se ele tem a vocação que o próprio padre Flynn talvez não tenha. Tanto que é uma das coisas que o menino explica pra gente, né? Os deveres, na mesma página 17, os deveres do padre para com a Eucaristia, para com o segredo do confessionário, me pareciam tão sérios que me espantava que alguém tivesse achado em si a coragem de enfrentá-los. Ou seja, o padre dividia com o menino, né, o que ele teve que aprender para ser padre, e o próprio menino já estava fazendo uma análise se aquilo cabia a ele ou não. Uhum. Então, é bem isso. Por isso que eu digo, Joyce coloca a gente para se sentir perverso, porque eu fiquei naquela, mas pode ser simplesmente um cara educando o menino, e quem está maldando sou eu. Exatamente. Né? Aí você fica naquela de, e outra coisa, uma coisa que você disse aí muito bem, é que, mas aí vem a outra coisa, geralmente quando você tem esse perfil de gente, ele é muito agradável com a criança, ele nunca quer dar uma recusa, né? Ele quer dar aquela amizade, e aí mais à frente, mesma página, muitas vezes, quando eu pensava nisso e eu não conseguia achar nenhuma resposta, ou só uma boba e hesitante, quando, então, ele sorria e fazia que sim com a cabeça 2 ou 3 vezes. Então, aí fica naquela. O cara quer sempre ser agradável para o menino. Aquela conversa tem que ser algo que o menino é muito atuante, é muito falante, o menino é participativo, ele está ouvindo o menino.
Isso é muito característico do procedimento desse tipo de predador, Aham. né? Mas, por outro lado, se você é um professor, você também tem que dar o espaço de fala para o aluno para ele poder receber a sua fala. Cara, olhe... Eu vou pegar a sua fala, Silvia. Você está sendo maldosa com o pobre do padre. Perversa. E outra coisa, Joyce também era muito doido, que é que ele botou o nome do padre de James. Ele usa o nome do Sim, padre. sim. Aí eu fiquei naquela, caralho, vamos arreganhar. Você vai descrever, você vai narrar um personagem pedófilo, tu vai botar teu nome. Então, até isso eu pensei. Isso foi uma pergunta que eu queria fazer a Joyce, Audacioso. quando ele falou sobre a trajetória de Joyce em ser padre ou não. Se há algum relato dele ter sofrido algum tipo de abuso. Mas eu tenho uma inferência para isso aí, Silvia. James é Tiago em inglês, e a gente não tem um livro bíblico que se chama Tiago? E cairia bem para um padre. Mas é o nome dele, mulher. Eu sei, Eu acho que na hora que você vai criar um personagem que você quer colocar o desvio de conduta, é a mesma coisa que eu fazer uma tirana, sei lá, uma não sei o quê, de Silvia. Quem escreveu o texto? Silvia. Dá um Caiu. Estamos voltando. Jorge, o seu áudio tá igual daquela reunião com a... Certo. Tá chiando de novo. Tá robótica a voz. E agora? Melhorou? Melhorou. Já perfeito. Valeu. Vocês estavam falando sobre o nome e eu lembrei que a Bíblia tem a Bíblia King James também, né? Que é a Bíblia inglesa, né? Não sei se é alguma referência também. Era isso que eu estava lembrando também. Boa. É isso aí. Mas o Google cortou Silvia e mesmo na hora que ela estava falando. Certo. Eu acho assim, antes de Silvia voltar, sobre a questão que a Elida falou, do aspecto biográfico do Joyce. Eu não saberia dizer em relação a ele próprio, mas essa temática é presente, sim. Ela aparece no retrato, por exemplo. Não o abuso em si, mas a problematização da sexualidade dessa fase, entendeu? Isso aparece lá no retrato também. Se a gente levar em consideração que talvez ele não tenha sofrido, mas que a gente sabe que dentro do contexto da igreja, isso é infelizmente uma prática mais comum do que a gente gostaria, ele pode ter sido testemunha, né? Sim. E aí só disso, não é um abuso direto, mas é um abuso indireto, porque se você testemunha isso, é aquele negócio que você fica pensando quando é que serei eu. Silvia, o Google lhe cortou, não foi? Mas era isso mesmo. Mesmo que a gente pense, James, Tiago, beleza, mas James é o nome de Joyce. Eu acho assim, de uma... cunhão, viu? Menino, mas vamos... Aí eu fiquei pensando,
Por isso, será que sou eu que estou vendo com outros olhos? Porque o cara ia colocar o nome de um personagem tão... Desvio é uma coisa, agora pedofilia é um negócio já tão pesado. Mas aí, por outro lado, aí eu pensei, depois que eu li música privada, né? O Receita Privada, eu fiquei, Joyce faria isso. É. Total. É tipo assim, é o tipo de problematização que a gente espera dele, né? Então, tipo... E alguém comentou no início da similaridade com Virginia Woolf, então, né, que sempre tem essa comparação entre os dois, essa disputa, sei lá, não sei se a gente fala em comparação ou disputa, como queiram, mas o autor tá sempre presente. E aí, porque eu não acho que assim, pode ser que sejam referências bíblicas, ao rei, mas eu, nesse ponto aqui, eu concordo com o Silvio, eu acho que não é aleatória a escolha do nome próprio, sei lá. Sim, eu acho que não. Coisa do fluxo, né, de pensamento, de sou eu, e porque se colocar mesmo. Porque também chamar o padre de Joyce, aí eu acho que já seria treta demais. Então, James dá certo. James é tipo assim, James levanta a dúvida e não confirma a dúvida. E aí, agora eu tô perversa igual a Silvia. Será que ao invés dele ser vítima, ele era um molestador, gente? Olha só. Isso é muito Silvino Ocampo. Se fosse Silvino Ocampo, eu diria, não, criança, tal, tudo, já saberia até o final. Interessante que, tipo, eu cheguei a pensar nessas possibilidades e como aquela questão que Silvia falou de colocar o leitor no lugar da perversão. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a cogitar a possibilidade do menino ser ruim e o padre tá de boa. Tipo assim, o menino tá mal intencionado e o padre não. Eu cogitei essa possibilidade. Porque, claro, assim, porque como você bem colocou, a interpretação toda que a gente tem é do menino. Exato. Então, a maldade que a gente se coloca no papel de perverso, como você viu, bem intensificou aqui em todas as falas, é a maldade do menino. É o menino que viu o padre como ruim. É como se o menino tivesse ali, talvez, possivelmente, é como se o menino tivesse uma expectativa, tipo assim, como se ele estivesse esperando que o padre cumprisse a expectativa que ele teria. Tá, eu só quero fazer uma ressalva que aí a sífilis tem um parêntese, né, que meio que comprova mais ou menos que ele não era tão bonzinho assim como deveria ser, né? Então aí o que a gente pega a sífilis e aí é uma criança e o padre que é o ruim. É verdade. Corregou. Claro, total. E a gente tem que lembrar também que já para o final, já no velório do padre, a irmã do padre, foi aquele cálice que ele quebrou, foi ali que começou. Claro, eles dizem que tudo bem, que não tinha nada ali dentro, quer dizer, mas ainda assim, dizem que foi culpa do menino. Mas o coitado do James estava tão nervoso que Deus tem misericórdia dele. E aí a tia do nosso protagonista diz, e foi isso mesmo, disse a minha tia. Eu ouvi dizer, 3 pontinhos, fofoca. Fofoca, e aí volta, aí a Elisa, que é a irmã, volta a falar. Quer dizer, há algo envolvendo, me dá a sensação de que foi o seguinte, o padre fez alguma coisa. Inclusive, há participação, sim, de uma criança. Sim. Que o que me interpreta é que, se a gente for para o aspecto extremamente literal, o padre quebrou um cálice, derrubou o sangue de Cristo durante a missa, culpa-se o coroinha que estava ali auxiliando, mas o fato dele ter ofendido aquela parte do ritual sacro fez com que ele enlouquecesse. Isso seria o literal. Mas o outro aspecto seria de que os próprios desvios do padre culminam nesse momento, nesse estopim que serviu como a última gota para quase um enlouquecimento que a gente vai ver aqui. Sim. Mas
a uma criança. Isso é maravilhoso, Essa cara. criança não é o nosso protagonista. Porque isso está sendo dito para a tia do protagonista que está ali ouvindo. Por isso nós estamos ouvindo. Então, é um outro menino. Então, a gente também... A gente pode maldar o menino, sim, eu concordo. Mas a gente não pode alisar o padre não é inocente, não. De jeito nenhum. Essa quebra de cálice é muito metafórico, gente. Era isso que eu quero te falar, assim... Sim. Isso é muito metafórico. Assim, agora, claro que a gente a gente vê tudo isso pelas palavras do menino, né? Então, é o menino que está narrando, então é ele que está colocando os termos, ele que está escolhendo as palavras. Então, é muito esquisito. Mas o que ele escolheu, justamente isso do padre ficar nervoso a ponto de quebrar o cálice, depois de ver um menino. Então, alguma coisa tem. E assim, ainda na página 17, depois que Silvia falou aquela parte toda, da parte da Eucaristia, é tão controverso realmente. O James Joyce, ele induz mesmo a gente a ficar nesse será, se não é, será que é, que depois que ela fala dessa parte toda sacra, que ele fazia o menino falar as missas decoradas, se tivesse alguma coisa errada, ele mandava fazer novamente. E lá no final da página, o menino descreve assim: quando ele sorria, ele revelava, olha só que imagem que ele criou para a gente aqui. Ele revelava uns dentes enormes e descoloridos e deixava a língua apoiada no lábio interior. Então, o que passa na cabeça de vocês quando vocês virem isso? Aí, percepção na porra, predador. Né? Predador foi a palavra que eu digo, pronto, deu certo, exatamente para a figura do padre. Porque essa descrição é fantástica. E mais embaixo, quando ele fala das irmãs, né, que eu fiquei na minha cabeça, não sei porquê, durante a leitura toda eu pensei que era a irmã mesmo de sangue dele, do padre, né, mas tem a nota de rodapé lá dizendo que pode ser as freiras ou então enfermeiras, né, que o irlandês é assim. Mas eu acho que uma delas não fala, ou não escuta, porque você vê que a maior parte do tempo ela gesticula. A tia do menino, quando eles vão entrar lá para ver o padre já morto, ela não fala, ela estira a mão, ela dá com a mão para cumprimentar, e a freira só faz um movimento com a cabeça, e depois vai falar com o menino. O menino, ela percebeu que o menino estava hesitando, ela não chama o menino, ela faz um movimento com as mãos, né? E a conversa que a tia tem é com a outra. Então eu fiquei me perguntando porque eram duas irmãs, né? Então se uma delas tinha algum tipo de deficiência auditiva. Talvez, é possível. Não tinha olhado para esse lado também. Eu também fiquei pensando disso, de serem irmãs no sentido de freiras que acompanhavam o padre. Mas tem uma hora aqui que a tia fala, tomou um golinho da taça. Bom, senhora Flynn, mas pelo menos deve ser um alívio saber que vocês fizeram tudo o que podiam por ele. Se tem o mesmo sobrenome, então você vê que são legitimamente irmãs, pelo menos uma delas é irmã de sangue mesmo do padre James Flynn, né? Senhora Flynn, que no caso seria Eliza Flynn, né? Que é o nome que vai ser dado aqui. Pessoal, sabe o que eu queria ressaltar? Na minha impressão de leitura, eu achei que foi uma narrativa, de certa forma, ingênua, com ingenuidade ali. Foi uma narrativa feita, a gente vê que foi feita por uma criança, ou pré-adolescente, e quando eu não fiz toda essa análise de cunho sexual, eu fiz mais uma análise de influência na personalidade do menino, e lendo aqui o livro realmente deixa esse assunto dúbio. Ele fala das duas coisas. Me chamou a atenção quando ele tem na folha 16, quando ele vê a placa dizendo que o senhor faleceu, ele diz: ler o cartão me convenceu de que ele estava morto, e foi incômodo perceber que eu estava sem rumo. Sim. E uma parte que me chamou muito a atenção foi a questão do sonho. Há muito relato de sonho, e no sonho a gente fala ou se dá conta de certas coisas que são relevantes e a gente, por vezes, não se dá conta. Aí na folha 15, ao final, diz assim: ele sonhou e eu entendi que ele desejava confessar alguma coisa. Era o padre. Senti a minha alma se recolher a alguma região gostosa e má. E lá, mais uma vez, ele estava me esperando.
Começou a se confessar comigo, o rosto sorria continuamente. Os lábios estavam tão úmidos. Mas aí lembrei que ele tinha morrido de paralisia, e eu também estava sorrindo bem de leve, como que para absorver o simoníaco do seu pecado. Vocês não acham que isso aqui é muito revelador? Ave Maria, demais. Muito. Esse ponto foi muito forte. Delton. Não, e eu também concordo com a Daniela, porque eu acho que justamente ele utilizou a criança, a inocência dela, para retratar justamente isso. E não só dessa criança, a protagonista, como de outras crianças que foram atingidas, sabe? Total. Eu achei, assim... Eu achei, sabe qual foi a minha impressão? Que ele estava preparando o menino para algo. Uhum. Ele estava já ensinando, colocando dúvidas do que era certo, o que é errado, que é pecado mesmo, que é mais ou menos, dando a oportunidade de sentir vontade, se expressar. Como uma espécie Eu não tive a impressão, né? que algo se concretizou, mas que algum dia, provavelmente, isso ia acontecer. Eu tive essa mesma impressão de que ele tinha uma potencialidade ali de acontecimento, que foi interrompida pela doença do padre. Eu tive essa impressão. E o sonho é super característico. Muito importante aqui. Muito mesmo. E a questão da escolha do narrador ser um menino, né? Esse pré-adolescente, adolescente, não sei. Ele eu acho que é o elemento principal que nos dá dúvida, né? Porque ele tenta passar essa inocência por meio da narrativa, da narração do menino, e com a história que fica ambíguo mesmo. Aí ele pesa na história para esse sentido mais pecaminoso, mas em contraparte ele joga a inocência de uma criança, né? De uma criança entre aspas. Então é muito bem pensado, muito bem arquitetado essas ideias assim. Esse conto, desculpa, esse conto é um conto clássico para a gente usar a tese do Pilha, né? De que um conto sempre tem duas histórias, né? Que massa, aquela que fica mais superficial e aquela que, assim, não contada, né? Mas que a gente acaba, ao ler o conto... Esse aqui tem umas 10, né? Tipo... Exato. Luquiel ia dizer alguma coisa, cara? Sim, eu acho que tem muito a respeito da vida do Joyce, né? Porque aos 6 anos ele entrou no internato jesuíta. Então, possa ser até que o conto pudesse ter sido passado no internato, num preparatório. Sim. E depois, quando ele cresce, ele percebe que os padres não eram aquele que ele pensava, tanto que ele não decide mais ser padre, que nem você falou, em que o padre aqui do conto, ele decide seguir o ofício de padre. Já Joyce, na sua vida, não decidiu seguir esse ofício, né? Sim. Foi seguir a sua vida, casar. Então também eu vejo isso. Até que depois da morte do padre, o menino ficou meio que sem rumo, né? Porque a morte do padre paralisou um processo da sua vida. Uma formação, né? Paralisou uma formação que ele estava tomando. Essa formação, ela pode ser inocentemente para o ofício ou para um desvio do ofício. Então, tipo assim, as duas possibilidades existem da mesma forma. Eu acho muito... Eu quero voltar para 2 pontos aqui. Primeiro ponto que Silvia falou, e Naide comentou também, sobre a questão metafórica. Cara, essa conversa, ela é assim, violentamente carregada. Porque o que acontece? Ela fala assim, olha, começou no negócio lá do cálice, e foi culpa do menino. Isso aqui, você pode simplesmente tirar a perversão que a gente está colocando aqui e dizer, olha, ele derrubou um cálice. Porque aí foi aí que perceberam que tem alguma coisa errada com a saúde dele. Foi culpa do menino. O menino é um coroinha, ele podia ter organizado as coisas de uma outra forma. Ah, mas eu ouvi dizer que acabou. Pronto. Acabou aí. Ou a gente pode dar mais uns passinhos assim, descendo a escada e pensar, olha, esse cálice, em uma história que se passa em meio ao valor religioso, com o padre como personagem, um cálice não é só um copo. Nunca vai ser um copo. Um cálice, ele tem aí valores e mais valores e mais valores. Então, tipo assim, derrubar um cálice por causa de um menino pode, por exemplo, querer dizer
que o menino fez com que ele quebrasse aquele valor cristão dele. Então, tipo assim, ele estava em crise, essa crise era motivada por essa relação problemática dele com esse menino, e aí, por causa do menino, esse cálice se quebrou. E aí, é justamente onde eu faço o link com a questão que Daniela falou, que é esse processo, e Luquel comentou também, que está no sonho, ou seja, o sonho é o local onde o menino... Não dá para dizer que é outra pessoa, é só o menino mesmo. Então, tipo assim, quem está sonhando aquilo ali é o menino. Se tem alguma coisa no sonho, isso está no menino. A questão é que, o que acontece? Se você tem, por exemplo, a ideia do predador, cara, é muito absurdo isso. Porque por que o menino ia ter essa percepção da boca do cara, dos dentes, sabe? Do tipo, pra que ele olhar pra isso? Tipo, porque justamente isso ia chamar a atenção. Essa coisa meio creepy, sabe? Assim, uma coisa meio esquisita, né? É muito, muito estranho. Aí tem essa questão aqui, que foi a do... Cadê? Deixa eu ver onde tem o relato do sonho. Espera aí, aqui. Puxei os cobertores para cima da cabeça e tentei pensar no Natal. Mas o rosto cinza ainda me seguia e murmurava. E eu entendi que ele desejava confessar alguma coisa. Senti a minha alma se recolher a alguma região gostosa e má. E lá, mais uma vez, ele estava me esperando. Isso é o menino, isso é o sonho do menino. É o menino que está percebendo que o que existe no padre da ordem do pecado pode muito bem ser bom. Isso quem está percebendo é o menino. E o que acontece? O menino, ele pode muito bem ter percebido essa narrativa pecaminosa no padre por conta própria. Ele pode ter percebido essa narrativa pecaminosa no padre influenciado pela opinião pública, por exemplo, do senhor Cotter, do velho Cotter. Ele pode também ter percebido pelo próprio padre, nessas conversas, nessa espécie de treinamento, teste moral. Ele pode ter percebido isso de várias formas. A questão é que ele percebeu. O critério aqui é que ele percebeu. Ele percebeu que existe no padre algo que é, ao mesmo tempo, da ordem do mal, da ordem do pecado, e é bom. Isso não dá para negar que o menino sacou isso. O menino sacou isso. Se ele sacou isso de forma maliciosa por causa do padre, portanto a culpa é do padre, isso não está aqui. E aí a gente vai maldar o padre ou não. Daniela comentou aqui, pessoal, que encontro maravilhoso, tão enriquecedor, debates como esse são super valiosos. Sim, eu concordo, cara. Isso já ampliou aqui minha cabeça violentamente. Tudo bem, Daniela, sem problema. Tchau, até mais. Isso que você está falando, Jorge, é muito pontual, assim, é muito... Porque são as certezas que a gente tem para se agarrar. Sim. Tem as questões de interpretação que a gente vai conjecturar a vida inteira, cada vez que relê, mas tem os pontos que a gente não pode negar, e esse é um deles. O menino já tem essa sagacidade. Sim. Vamos colocar assim. Se ela é própria do menino, ou se ela foi parte do processo de instrução dado pelo padre, aí é que a gente não sabe. No final da página 18, foi até aquele parágrafo que eu comentei com você. Sim. Fui na pontinha dos pés. O quarto, pela franja rendada da cortininha, se afundava em uma densa luz dourada, em meio à qual as velas lembravam vagas chamas finas. Ele estava no caixão. Nani foi a primeira, e nós três nos ajoelhamos ao pé da cama. Eu fingi que estava rezando. Esse menino não tem como ser uma criancinha, não. Eu fingi que estava rezando, mas não conseguia pôr a cabeça em ordem, porque o resmungo da velha me distraía. Aí, olhe, se isso não requer um olhar malicioso para a vida. Percebi como a saia dela estava enganchada toda torta ali atrás.
e que os saltos dos 2 pés das suas botas estavam gastos só de um lado. E me veio a ideia de que o padre velho estava ali no caixão sorrindo. Isso é uma interpretação. O menino vê uma saia torta e interpreta que o padre iria olhar para aquilo e sorrir. Cara, meu Deus, Sim, mas pode ser. Ô, Silvia, veja bem. Olha, leia Silvino Campo. Você vai ver que são crianças perversas do que elas são capazes. Não, mas meu filho, eu quero ler, eu nunca li, não. Essa ideia da criança, eu fico com a pureza da resposta das crianças, Cassimiro de Abreu com, meus 8 anos. Isso não existe, cara. No final das contas, a criança ela é adestrada para aprender a conviver com sociedade e civilização. Sim, é verdade. Pois é. Essa sagacidade, isso que Joyce está colocando, que a Silvina coloca, isso é muito mais real do que essa imagem idílica do pequeno anjinho, bicho. E aí, agora me digam uma coisa, que isso eu não consegui interpretar. O que diabo é esse lixado no solado das botas? Eu imaginei 1001 posições sexuais aqui que lixasse os saltos das botas no mesmo lugar, das 2 botas no mesmo lugar, e eu não consegui entender isso. Se ele tivesse dito com o joelho roxo, se ele tivesse dito alguma coisa assim, mas essas botas ficam um tempão mastigando na minha cabeça. O que danada essas botas? Eu não consegui. Esse negócio da bota. Mulher, olha, tu tem uma imaginação que eu vou te contar, viu? Porque eu só pensei nos pés arrastando no chão. Não, mas eu também fui um pouco naiva nessa interpretação. Eu pensei num problema de coluna que pisava mais de um lado, por isso que era só mais. Isso é que é o maravilhoso da coisa, cara. A bota tá linkada com a saia levantada. Mas é justamente isso. Sorrir com isso. Exatamente, justamente isso. Essa questão da saia levantada desperta toda uma interpretação diferente. Você está na frente. Gente, você está na frente de um ajoelhada, viu? Ajoelhada, Silvia. Em cima de uma cama. Você está lá fingindo que está rezando por defunto, olhando a saia da velha do lado. Que maravilha. E vai salientar que a velha estava ajoelhada. Sim. Aí a velha tá lá, ajoelhada, olhando a saia da velha e com o solado da bota da velha e pensando que o padre ia estar sorrindo. Não. Eu acho que isso aí não é só o jeito dela andar, não. É nada, não. O que acontece? E pode ser que seja. O maravilhoso disso aí é justamente isso. Pode ser que seja justamente porque ela tem a perna assim, ó, sabe? O pessoal que tem a perna, sabe assim? Como fosse um parêntese. Pronto. E ela anda pendendo só para um lado assim, ó, a senhorinha. E aí desgastou. Assim, é um cadeirudo. É tipo um cadeirudo. Exato. E aí ela desgastou só uma banda da bota. Mas também pode ser. E aí é onde. Se ele tivesse falado só da bota. Peraí, olhem para os seus próprios sapatos. Se os sapatos de vocês forem calços iguais, tem problemas. Se ele tivesse. Você tem que contar qual é a posição sexual que está sendo utilizada para gastar o sapato. Se ele tivesse falado só da bota, aí eu acho que você já cortaria aí essa questão. Porém, o menino tá olhando para a saia, ele tá olhando para a bunda da mulher. Isso ficou bem claro. Exato. Ele tá olhando para ela. Ela tá de costa para ele e ele tá olhando para a bunda dela. É isso que ele tá fazendo. Quando ele olha para a bunda dela, ele pensa: o padre. Porra! Enquanto ele finge que reza. Cara, isso é muito característico. Isso é muito sutilmente assim, sabe? Meu Deus. Ai, que malvadeza da gente. Eu vou dar o benefício da dúvida. E aí eu faço minha meia-culpa, né? Eu fui criada católica, minha mãe obrigava a gente a rezar o terço. Então, assim, eu fingi várias vezes que eu tava rezando, entendeu? Perdoa, Deus, mas eu fingi. Mas eu não tava olhando pra bunda de ninguém nem nada, mas assim, eu tava só acompanhando a contagem. Então, assim, talvez por essa experiência de que minha mãe botava, eu e minha irmã, pra gente ter que rezar o texto, junto com ela. Então, pra mim, esse devagar e fingir que tá rezando não é novidade. Vocês nunca fizeram isso? No velório!
Ué, mas se eu rezava, se eu fingia que tava rezando em casa, eu não podia. Amiga, ele tá indo pro velório do padre, que ele era amigo! Eu já. Meu Deus, que maravilha, cara. Ei, e aqui no final, vocês prestaram atenção, porque ele tem a interpretação assim, né, de que ele pensava em ver o padre rindo, mas ele disse assim, mas eu soube que o velho padre ainda estava lá deitado no caixão, como quando a gente foi ver, solene e truculento na morte. Aí, de novo, lá vem o cálice novo, né? Cálice à toa sobre o peito. Aí, Elisa começou. 2 pontos. Bem acordadinho e meio que rindo. 3 pontos. O menino viu ele truculento, mas Elisa viu ele bem acordadinho e meio que rindo. Aí, então, claro que quando eles viram aquilo fez com que eles pensassem que tinha alguma coisa de errada com ele. 3 pontos. Então, é uma coisa muito interessante, essas desinterpretações, né? O menino tem a imagem do padre sério, truculento lá no caixão, e a Elisa já não tem. Até mais. Até a próxima. Cara, você cansa de ler a pobre. Coitado do James. Olha, Coitado, aí, é uma coisa que ela recorrentemente ela fala, esse coitado do James, só na página 21, a primeira frase é coitado do James, chega aqui no final de novo, esse coitado do James, porque ela quer colocar esse aspecto de que ele foi um injustiçado. Ela vem aqui como se fosse para partir numa defesa assim dele, né? Mas... E assim... Não haveria a necessidade de chamar por essa defesa se não houvesse um potencial ataque. Então, tipo assim, é verdade. Se não fosse preciso defender, ela não estaria defendendo. É aquela conversa de onde não há pecado, não existe culpa, né? Onde não existe culpa, não existe pecado. Então, se existe a defesa, é porque existiu alguma culpa. Exato. E o fato dela ter esse nível de proximidade com ele... Pecado, o fato dela ter... Existe culpa sem pecado. Ela tem uma proximidade tão grande com ele que ela teria, vamos dizer assim, olha... E aí já é uma viagem interpretativa, mas assim... Quantas e quantas vezes a gente já não viu esse tipo de movimento problemático dentro da igreja ser acobertado? Ser tipo assim... Você tipo, olha, não, bota para debaixo do tapete, isso aqui não foi nada, não. Não fala. Exatamente. Pois é. É tipo, ela teria... Eu sempre desconfio nos padres. É assim, Jean. A necessidade de defender pode ser uma forma dela meio que defender uma causa maior, entende? Então, tipo, ela tá defendendo o cara, mas... ela fala que ele quebrou o cálice, que para mim não é o cálice propriamente, é metafórico, mas que isso é coisa menor. Ela não acha que é uma coisa grande. Por quê? Porque isso é uma prática comum. Então, o que importa é a obra maior, não os pequenos deslizes. Exato. Que aí, no caso, a culpa foi do menino. Exatamente. Né? Essa questão... E detalhe, viu? Elisa é o nome da minha irmã, que fingia que estava rezando comigo. Eu acho interessante esse parágrafo que Silvia comentou, que Silvia leu, que tipo assim, nesse momento de imaginar o padre rindo, mais uma vez, como tantas outras, você pode interpretar da forma mais suave e tranquila possível. Ele simplesmente pensou no padre rindo. Tudo bem. Só que, porém, contudo, todavia, existe aí... O que me chamou a atenção nesse ponto, para falar a verdade, é como se fosse uma espécie de cumplicidade. Vamos acompanhar a ideia. Ó. É como se existisse uma espécie de cumplicidade dentro da subversão. Tá entendendo? Então, tipo assim, o menino, ele estava ali, somando características desse contexto. Ele estava no enterro, as pessoas estavam rezando, e ele estava olhando para a bunda da mulher. Isso é, no mínimo, subversivo. No mínimo subversivo. No mínimo. Isso pode ser uma brincadeira, isso pode ter uma intenção ali, mas por mais que seja qual for a nossa interpretação, isso é subversivo. Não dá para dizer que não é subversivo. Quem é que ele lembra dentro de um momento subversivo do padre?
existe uma... É como se, tipo assim, olha, eu tô aqui, eu quero rir, eu vou rir, porque a saia dela tá toda dentro da bunda, ó. Eu vou começar a rir. Quem é que iria rir comigo? O padre. É o tipo de situação que o padre e o menino se identificam dentro da subversão. É tipo assim... E repare, é uma subversão que pode ser simples, só rir da roupa da mulher, ou pode ser uma subversão muito mais pesada. Então, tipo assim, o que fica... É incrível, porque o que fica claro é a subversão. O nível dessa subversão não fica claro. Então, tipo assim, é como se vamos dizer, existe essa identificação de personalidade mesmo, uma cumplicidade meio secreta, uma coisa assim meio que tipo... O padre estaria rindo disso também, eu sei. Quem sabe sou eu. Eu sei. Ninguém mais sabe. Tem uma intimidade transgressora, vamos dizer assim, muito sutil. E, tipo, problematizável ao extremo. Essa subversividade pode ser muito bem tirar uma onda. Porque o padre... Veja, mais uma vez, os extremos. Você pode olhar isso só com o padre fazendo assim, pia aí da besteira, olha pra roupa dela. O padre poderia fazer isso. Não ia ser problema nenhum. Ou o padre poderia ter segredos absurdamente maléficos que o menino sabe e que o menino concorda porque o pecado é gostosinho, é bom, eu gosto, sabe? Então, tipo, esse espectro tá todo aqui, tá todo presente. Mas, mesmo assim, se você isola tudo, você isola, só vai ficar a subversão. Essa cumplicidade na subversão. Isso eu achei muito massa. Porque é como se, tipo, a gente já tomasse de uma vez a relação deles dois, só nesse parágrafo aqui. Você já entende como é que eles se relacionavam só nesse trechinho. Isso é fascinante, cara. Isso é incrível. Muito massa mesmo. Tem um trecho aqui que eu achei muito bonito, do ponto de vista de escrita mesmo. Que ele fala assim: à tardinha, a minha tia me levou com ela para visitar a casa enlutada. Foi depois do pôr do sol, mas os vidros das casas que davam para o oeste refletiam o ouro velho de uma imensa barragem de nuvens. Cara, eu achei isso muito massa. Eles estão andando na rua, e aí o sol está se pondo, e todas as casas que têm janela estão refletindo a mesma cor. E o menino percebe isso. É tipo assim, é um momento de sensibilidade muito grande. Tipo assim, de sentimento mesmo, de afeto muito forte, para que ele perceba aquilo. E tem toda uma questão assim de peso também, né? Porque é como se ele estivesse indo pro enterro do cara. O enterro do cara que ele não levava a sério quando considerava a morte do padre, até acontecer, né? Então, tipo, pô, muito massa, muito, muito massa. Eu acho que é o seguinte, eu acho que depois desse ponto, que a gente viu aqui do fingir que estava rezando, da saia da mulher, da sandália, depois daí, eu acho que o conto dá uma virada assim, de chave. E aí ele passa a ser sobre o enterro. E ele dá uma segurada na questão do menino. Então ele passa a ser sobre uma espécie de coloquialidade ali, uma espécie de cerimônia, uma espécie de cotidiano da morte, entende? É como se fosse o que está acontecendo ali. Então as pessoas estão conversando, sobre coisas meio banais, assim, coisas que vão fofocando também. Então, tipo, isso é muito assim, é como se fosse uma outra parte. E aí, nessa outra parte, a gente vai tendo algumas pinceladas dessa vida do padre, que a gente não tem acesso. A gente não tem acesso à vida dele. A gente só sabe que ele, em algum momento da vida, adquiriu sífilis, o que já diz muita coisa, para um padre, né? Então, tipo, muito provavelmente ele teve um desvio aí de conduta, ele mantinha uma vida sexual escondida, por exemplo. Pode ser isso, pode ser que ele tivesse amantes, pode ser que ele se encontrasse com
tivesse ligado a questões de prostituição, pode ser várias coisas. A questão é que, no meu ponto de vista, existe um momento na vida do padre em que ele entrou em crise. Essa crise desencadeou nesses desvios de conduta, que eventualmente desencadeou na sífilis, que atacou a cabeça dele e ele acabou pirando. Como você fala, a questão que ela fala, que olha, ele estava escondido lá no confessionário, tipo, sorrindo, a cabeça totalmente desparafusada. Ele não sabe mais o que é culpa, ele não sabe mais o que é prazer, ele não sabe mais o que é desvio, ele não sabe mais o que é o ofício dele, tá tudo misturado. E tipo assim, as irmãs, elas têm que proteger ele do ataque da opinião pública. Isso é muito massa. Porque aí você tem outra dinâmica, já outra camada. E de certa forma, essa desculpa que elas usam, né? Lá na página 22, no comecinho, diz assim, ele sempre foi detalhista demais. Ela joga a culpa na religião, né? Sim. Ela disse, os deveres do sacerdócio foi demais para ele. E aí tem isso, que a vida dele foi, assim, enviesada, né? Que ela fala. Então, essa suposta loucura, sei lá, o que aconteceu com ele, se dava por culpa do sacerdócio, né? E não devido à doença, que era a forma de proteger dele desses comentários. É como se, tipo, fosse ao mesmo tempo uma crise de fé, uma crise de identidade, uma crise moral, porque tem essa questão com o menino, uma crise religiosa, porque tem a questão do pecado. Cara, é tipo assim, esse último trecho que ela fala, aí então, claro que quando eles viram aquilo fez pensar que tinha alguma coisa de errado com ele. Alguma coisa de errado do ponto de vista psicológico também, né? E aí eles foram ver que, tipo assim, o padre era alguém... Aí depois que você encerra, exato, no peso da dualidade da vida. Depois que você vê como essa questão se encerra, você volta lá pro início e você entende, e é só entender mesmo, não é nem julgar, nem nada, é só um processo de compreender porque que para o velho Cotter era estranho que o menino tivesse essa amizade todinha com o padre. Cara, você vai deixar seu filho ter amizade com um padre que pega sífilis? Tipo, a opinião pública não vai alisar com o padre. Não vai. A opinião pública vai massacrar esse padre. Aí é onde entra a questão das irmãs, que vão na outra direção. E o menino tá no meio. O menino, ele... Silvia? E ainda tem um detalhe que depois é que eu fiquei pensando. Dentro da casa do menino, de onde o menino está, há também não há uma concordância com relação a quem é esse padre, porque você vê o Cotter com um posicionamento tal, você vê a tia alisando e a tia depois leva o menino para o velório. Sim, verdade. E olhe que a tia sabe da fofoca do padre. Uhum. Porque quando chega no final, ela é interrompida pela Elisa, e foi só isso mesmo, eu ouvi dizer. Então, você tem dentro da casa do menino pessoas que concordam com a relação, no sentido de, eles dois têm um vínculo, mas eu sei que o padre... Há uma fofoca que o padre fez tais coisas, enquanto tem uma outra figura que também diz, essa pessoa não deveria se relacionar com esse menino. E detalhe, ambos ele chama de tio, que a gente sabe, não sei como era nesse período, mas quando você tem um vínculo, assim, alguém que é um cuidador seu, um responsável seu, e não é seu pai, sua mãe, você pode chamar de tio, né? Aí, enfim, a gente não sabe nem sequer qual é o vínculo real de familiaridade desse menino com essas pessoas, mas essa mulher leva ele para esse lugar, então... Se houvesse realmente uma interpretação ruim dessa relação, ela levaria o menino nesse velório, porque isso pode até ela e o menino ficarem mal falados. Exatamente. Se ela está tomando partido para defender o padre, ela está dentro da opinião pública sobre o padre.
Eles estão ali no suspeita. velório do cara. Então, de uma certa maneira, há uma ideia de prestar uma honradez à memória daquela pessoa. Então, Mas ela a gente está leva dentro do lado das pessoas que defenderiam o padre, vamos assim dizer. E levou o menino. Aham. Mas tem que levar em consideração que a gente está numa Irlanda extremamente radical, né? Em termos religiosos, e que a suspeita diante de uma pessoa morta, ela perde peso, né? Então, o padre é uma celebridade, é autoridade naquele ambiente. Então, morreu, virou santo, né? A gente sabe que morreu, virou santo. E se você é essa celebridade nesse contexto, então ele que tinha uma relação de muita proximidade, de ser pupilo desse padre, ele não podia faltar. Mais que a família, e aí depois com você que não fica claro o grau, né, de proximidade com essas pessoas com quem ele mora, mas a família tem medo de simplesmente, como assim você não vai pro velório? Da autoridade máxima que era quem orientava o menino. Então, na dúvida, você vai, já morreu? Tem um... Porque você tem que dar uma prestação de contas para as pessoas. Diga, Silvia. Teve uma outra coisa que me chamou a atenção quando você estava falando desses aspectos do padre, é que aí eu não sei, eu fui por um lado mais do desespero perante a morte. Mas na página 21, quando a irmã, a Elisa, fala, só que mesmo assim ele ficava dizendo que antes de acabar o verão, ele ia dar uma volta, quando desse um dia bonito, só para ver a nossa velha casa, mais uma vez demarcando que eram irmãos mesmo, né? Sim, sim. A nossa velha casa de novo, onde a gente nasceu, todo mundo, lá em Irish Town, e que ia levar eu e a Nani com ele. Era só a gente conseguir arrumar uma dessas carruagens, tal. Então, há um momento do padre querer também um retorno à infância dele mesmo. Sim. Perante a morte, ele quer retornar àquele lugar que foi do processo de formação dele, né? E aí, no final, não deu tudo certo, né? Porque ele tinha encasquetado com isso e ouvimos novamente, coitado do James, né? De, mais uma vez, ela remeter a uma ingenuidade, uma inocência de quem foi esse homem, né? Sim. E eu acho assim, que tipo, é legal essa questão do retorno do padre, porque, mais uma vez, o retorno dele à infância dialoga com a relação dele com o menino. É tipo assim, é como se ele tivesse... eu volto para aquele ponto que eu falei lá no início. É como se ele tivesse essa identificação, tanto do menino pro padre, nessa questão de problematização moral, de achar legal, fazer uma maldadezinha aqui e ali, como também do padre pro menino, porque ele estava naquela crise existencial diante da morte, e não só diante da morte, mas diante do desvio, o que para um padre é extremamente problemático, considerando que ele estava dentro ali da fé, né? Então, tipo assim, eu fiz umas anotações sobre isso, que foi justamente o que para mim encerrou o conto. O encerramento do conto é justamente esse diálogo entre a relação do padre com a infância, sua própria infância, e a relação do padre com o menino enquanto representante desse lugar que ele não está mais, porque ele tem 65 anos. Então, tipo, por mais que ele seja uma criança, um pré-adolescente ali, para o padre, não, sabe, para o cara que está com 65 anos, essa diferenciação já não tem mais tanta importância. Então, tipo assim, talvez é como se... E aí, mais uma vez, eu quero que a gente lembre muito desse encontro quando estivermos lendo o Retrato do Artista. Porque ele é fundamental, eu acho, esse conto para o romance. Porque o que é que acontece? A gente sabe que o próprio Joyce teve um momento de decisão moral de seguir ou não o ofício, a vocação de padre. Ele decidiu ir para a arte. Ele decidiu ser um artista. Isso é o Retrato do Artista quando jovem. E aí, o que é que acontece? Talvez, e aí a minha interpretação aqui viajada, talvez o padre Flynn, James Flynn, fosse justamente o futuro que Joyce resolveu não tomar. Entendeu? Então, tipo assim, é como se
Olha, ele, quando escreveu Dublin, lembrando, é importante sempre voltar para o ponto que, por mais que Joyce, em qualquer momento da sua obra, critique, lá no Retrato do Artista tem um padre que é o cão em forma de gente. Por mais que ele critique, por mais que ele possa criticar, a gente nem tem a obrigação de interpretar como crítica. A instituição religiosa católica, para ele, é de uma importância absurda. Então, tipo assim, ele nunca deixou de ser católico. Por mais que ele tenha abandonado, por mais que ele tenha virado as costas, por mais que ele tenha negado o non-serviam, né? Por mais que ele tenha negado, ele nunca deixou a religião católica nunca deixou de o influenciar. Então, tipo assim, talvez o padre Flynn seja o futuro do Joyce que ele escolheu não tomar. E aí, qual é esse futuro? É um futuro frustrado, é um futuro em crise, é um futuro totalmente quebrado, porque ele não tem mais, não é mais o padre. Ele é o cara que pensou em ser padre, escolheu ser padre, e quando chegou no final da vida, não deu certo. Não deu certo de jeito nenhum. Jorge, você falando, me veio uma coisa, e aí voltando às falas da irmã, que sempre diz que ele é um pobre coitado, que responsabiliza o ofício, né? E aí, essa colocação que você está falando, da questão da frustração, de ver os erros, de ele ser estritamente católico, mas ele ser, ao mesmo tempo, super crítico ao que é a igreja, mas ou o que os homens fazem dela, me vem um ponto valorativo que é importante, que é o fato de que o próprio catolicismo tem como um dos seus fundamentos, assim, o vitimismo. Você não é responsável pelas suas escolhas. E aí, o ponto que ele coloca como crítica é que o menino vê que o padre faz as escolhas dele, que o padre dá risadinha da saia da mulher, que o padre, pelo olhar, se o menino vê isso, o padre vê muito mais. Né? E o quanto essa coisa dele estar no leito da morte, refletindo sobre as escolhas e as críticas que o Joyce traz a esses aspectos, né? As questões valorativas. E a irmã trazendo sempre, coitadinho, ele é um pobre coitado. Não, ele pegou sífilis porque ele só quebrou um cálice, ele só cometeu um errinho, mas ele se entregou para a vida da igreja. Então, é uma dualidade que eu tenho certeza que vai estar assim, muito presente nas próximas leituras, pelo que você está trazendo, que é ele ser estritamente católico, mas ao mesmo tempo ele não é dogmático, porque ele questiona, e talvez por isso ele não tenha seguido como padre, porque ele questiona o que não pode ser questionado, porque dogma não pode ser questionado. E aí, quando você questiona, você assume a responsabilidade. Sim, total. Coisa que os padres não fazem. Sim. Aí é onde entra, como você falou, aí é onde entra a crítica, né? Legal. E tipo, o padre, olhando pro menino e vendo uma personalidade totalmente tendenciosa para rebeldia, vamos dizer assim, ele olha e pensa assim, cara, ó, eu era desse jeito. E aí, e se eu não tivesse ido para o ofício do padre, né? E se eu não tivesse seguido isso? Aí é onde entra a crise. Aí é onde entra o desvio, aí é onde desanda tudo. Aí a gente volta lá, quebrou o cálice. Foi por causa do menino? Tá entendendo? Tipo, é muito assim, são voltas e voltas. Era o adulto da relação, gente. Quem era o responsável pelo cálice? Era o menino ou era o adulto? Né? Então, eu acho que, tipo, aí só pra terminar nessa parte, tipo assim, ele vivia uma vida dupla, o padre, vivia uma vida dupla, uma vida que o próprio Joyce, hoje, escrevendo o livro, refletia provavelmente e pensava, cara, eu não queria isso pra mim, eu não iria querer isso pra mim, eu fiz a opção certa, eu tomei a decisão correta, né? Então, tipo, muito massa, cara. O menino, ele meio que... O menino reconhece essa ambiguidade moral do padre, o padre reconhece essa tendência rebelde do menino, e é aí onde nasce essa amizade, que pode ser amizade, pode ser outras coisas, enfim. E eu acho que o conto, ele encerra aí, nessa reflexão de final de vida do padre, que pode muito bem ser uma projeção do próprio Joyce, ou do próprio Stephen. Delton comentou que ele está lendo Ulisses, mas não leu o retrato. É interessante...
é interessante porque o retrato é como se fosse... Acho que o Caetano Galindo falou isso. É como se fosse assim, tipo, você pegar o retrato, colar em cima do Ulisses e você for lendo, é mesmo, você continua e o livro vai. É um livro só, praticamente. Então, vai ser legal você fazer esse retorno e pegar a leitura do retrato também. Jorge, bem rapidinho, porque se vocês forem voltar, eu não vou poder mais voltar. Já tem a data do próximo, cortando o assunto totalmente, né? A data do próximo encontro. E uma coisa que eu não sei, talvez já tenha colocado no grupo, mas eu não vi, que eu não acompanho direito, não. Só vou vendo mais quando você bota o link e as coisas assim. O cronograma de leitura? Não, eu não fiz um cronograma. O que é que acontece? A ideia era que a gente fosse lendo um conto marcando o seguinte, entendeu? Então a gente encerra esse encontro marcando o próximo. A minha proposta é que nós marcássemos para a próxima segunda. Porque aí seria a mesma... Tá entendendo? Tipo, o mesmo encontro. Então, o próximo encontro será para ler o conto... como é o nome do conto? Um encontro. O encontro. Um encontro. Que, se nós olharmos... Deixa eu ver. É pequeno também. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho do outro. Então, tipo assim, dá tranquilo de ler ao longo da semana e a gente deixa marcado aqui. Eu vou reforçar isso lá no grupo para o pessoal que não está aqui agora e não esteve nesse encontro como um todo. O nosso próximo encontro para discutir o encontro é na próxima semana, certo? Então, nós manteremos a segunda-feira, mesmo horário. E a minha proposta é seguir isso com um padrão. Por que não o cronograma? Porque na eventualidade da gente ter um conto, sei lá, maior, ou um dia que não dá certo, a gente pode dar uma adaptada, entendeu? Não, eu digo o cronograma das obras. Sim. A proposta inicial é a seguinte. Eu acho que eu falei isso lá no primeiro post, se eu não me engano. Que é tipo assim, vamos ler as obras publicadas. A sequência das obras. Então, Música de Câmara, Dublinenses, Retrato do Artista Quando Jovem, Ulisses, Poemas, Um Tostão Cada e o Finnegan's Wake. Sim. O Finnegan's Wake, quando eu coloquei o post... Tenho medo só de pegar no livro. Ô, Jorge, tu manda pra mim que eu não vou decorar essa sequência, não. É pra eu comprar o que falta, porque eu já tenho esses, tenho uns assim. Já. Sobre comprar o que falta, é interessante, porque quando eu coloquei o post lá, ou eu não estava ciente, ou aconteceu depois, porém, esse ano está já disponível aí no mercado editorial 2 edições do Finnegan's Wake em volume único. O Finnegan's Wake, a última obra publicada pelo Joyce, ele existia uma tradução para o português, só que era dificílima de achar. Ela tinha vários volumes e, assim, totalmente esgotada, caríssima na estante virtual. E agora, possivelmente por causa do centenário do Ulisses, eles pegaram carona e já tem 2. Tem uma da Iluminuras e tem uma do Ateliê Editorial. Todas 2 são traduções para o português e na íntegra. A do Ateliê, é a primeira tradução condensada, e a da Iluminuras é uma nova tradução, que foi feita por um coletivo. Eles juntaram vários tradutores e traduziram a obra. O Finnegan's Wake é um problema. Só que a minha proposta é essa, é nós seguirmos, vamos seguir essa lógica. Terminou o Dublinenses, Retrato do Artista. Não, faltou uma. Terminou o Retrato do Artista, tem a peça, Exílios, que é só uma peça. Terminou a peça, a gente vai para o retrato. Sim. Terminou o retrato, a gente vai para o Ulisses. Terminou o Ulisses, a gente dá uma respiradazinha brevíssima, que é o outro livro de poemas dele, que é bem menor do que o Música de Câmara. E aí a gente mete a cara no Finnegan's Wake. Inclusive, eu tava olhando aqui na Amazon, tá na promoção, né? O Ulisses está de R$36, minha gente. E que é essa mesma
essa Versão. mesma coleção aqui. Da Penguin. E Jorge, também traduzido Exílios e quem mais quem? Exílios. Ó, depois que nós terminarmos o Dublinenses, nós vamos pro Retrato do Artista, que também tem nessa edição aqui. Depois a gente volta para cá. Depois a gente volta para Esse cá. aí, Exílio, que eu não tenho. Que é, aqui vai ter a peça, que nós já lemos os poemas do Música de Câmara aqui, mas aqui também tem a peça. Que pena que eu perdi, porque eu não tenho que ir para poesia. Pode crer, massa, cara. Eu também achei muito legal. Vou reler. E aí eu posso passar para você, Naido, o cronograma direitinho dessa sequência, certo? Sim. Mas por enquanto nós vamos continuar um bom tempo ainda com o Dublinenses, porque são 15 contos, então tranquilamente vai durar um bom tempo, para depois começar o retrato, que nós vamos dividir também. Mesmo, viu? A gente vai ser cortado, viu? Talvez a gente volte só para fazer os encerramentos, certo? Só para não terminar na pressa, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai... O retrato, provavelmente, a gente vai dividir por capítulos, porque é uma leitura... É um livro maiorzão, então é diferente. Maiorzão não, ele tem menos de 300 páginas, é um romance. O primeiro romance que a gente vai ler dele. E aí a gente pode dividir por capítulos, ou dividir os capítulos em subdivisões também. E esse a gente vai combinando. A única coisa que está determinada é a sequência cronológica de publicação das obras. Sim. Então, essa era a minha proposta inicial, porém, como eu disse, é só inicial. Chegamos até a última obra publicada, deu certo, todo mundo sobreviveu, a cabeça está no lugar, não quebrou nada, os parafusos estão tudo ok. Nós podemos seguir para as obras póstumas, certo? As obras póstumas eu não coloquei no primeiro posto, porque, como eu disse, vai depender dos rumos do projeto. A proposta inicial é só as obras publicadas. Seguimos para as obras póstumas, que incluem textos inacabados, incluem as epifanias, incluem um livro chamado Giacomo Joyce, que é um livro de... São como se fosse poemas e... É como se fosse assim, uma coisa que juntaram vários textos e ele tinha essa publicação, só que não saiu em vida. Tem o livro chamado Steven Herói, que é o esboço do retrato do artista. Tem o livro chamado Finn's Hotel, que é o esboço do Finnegan's Wake. Então, tipo, sim, a chamada já vai terminar, viu? Aí eu vou fazer outro link só pra gente concluir. E, além disso, tem alguns... Tem uma publicação que também saiu esse ano, chama Outra Poesia, que são todas as poesias reunidas que não foram publicadas, e aí tem traduções que ele fez. Voltando aqui, só pra gente fazer um encerramento mais tranquilo, né? Beleza, beleza. Voltando aos pouquinhos. Só pra gente fazer um encerramento mais tranquilo, né? Oi? Tá aquele probleminha, Jorge. Acertou?
Ok. Então, pessoal, voltando aqui só pra gente encerrar. Acho que ainda vai entrar o Delton, né? Tava também. Cara, mais uma vez, satisfeito demais. Nossa, meu Deus do céu. Esse eu já tinha lido, mas na releitura eu me encantei mais ainda por esse conto. E a conversa da gente foi incrível. Nossa, muito massa mesmo. Porque além de ter ampliado aí os sentidos da obra, também foi muito engraçado pensar no menino rindo da pobre da senhora lá rezando. E, cara, isso é muito massa, de verdade. Adorei muito, queria agradecer demais pela presença de vocês. Vamos seguir no mesmo padrão, nas mesmas segundas-feiras, com o próximo conto, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Voltei para esse link agora só para a gente fazer esse encerramento mais bonitinho. Para a gente fazer uma foto. Vamos fazer uma foto? Sempre tem, né? Tradição. Então, deixa eu pegar aqui. Aí, o que acontece? No próximo conto, a gente faz a mesma coisa. Dá para ler tranquilamente ao longo da semana. Se você quiser deixar para ler, inclusive no dia dá para ler, porque ele é do mesmo tamanho do As Irmãs. A gente faz do mesmo jeito. Faz o encontro, conversa sobre ele, marca o seguinte. Então, tá marcado, beleza? Vamos fazer a fotinha aqui. Porque o Dublinenses é massa, cara. Que livro incrível, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui. Vixe, chegou mais gente, Jean. Jean, chegou mesmo na hora da foto, cara. Posiciona aí. Você tá com o livro? Tudo bem, sem problema, cara. Você faz assim, faz um legal assim, faz um... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê! Muito obrigado, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Foram aí, mais uma vez, 3 links de conversa. Estou satisfeitíssimo. Essa conversa vai lá pro YouTube, junto, do mesmo jeito do Receita Privada. E aí, vamos assim, fazendo tipo uma playlistzinha lá com todos os contos. Beleza? Se vocês ainda não deram uma passada por lá, quiserem conferir o encontro, dá uma olhada lá nos outros vídeos do canal também. Tem outros vídeos sobre outros autores e outras obras. Tá meio parado, mas vamos voltar. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima semana, segunda-feira, 19 horas, para conversar sobre o segundo conto. Beleza? Tchau, gente. Obrigada. Tá, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado.